Olá, a paz, príncipes e princesas do Senhor. Que bom estar aqui mais uma vez, trazendo uma palavra de direcionamento, de conforto, de discipulado para a tua vida, para a sua família. A gente está sempre aqui, toda semana, no nosso canal do YouTube, trazendo uma palavra para edificação. Por isso é muito importante que você esteja interagindo conosco, deixando aí o seu comentário, deixando a sua opinião, falando o melhor horário para você, o melhor tema que você quer ouvir aqui através das nossas vidas, e a gente vai estar produzindo sempre um melhor trabalho para você. Amém? Não deixe de estar também seguindo o nosso material nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook. É só procurar Adriana Homem Oficial e nos seguir e divulgar o nosso trabalho. Nós queremos hoje trazer uma palavra que está no livro de Atos dos Apóstolos. Gostaria que você abrisse no capítulo 8, dos versículos 4 ao versículo 8. Depois vamos ler do 26 ao 40. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra, e Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e iam muitos paralíticos e coxos e foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. No versículo 26, um anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial da Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentando-se na carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e o acompanha. E correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como poderei entender, se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: que foi levado uma ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a sua boca. Nessas duas passagens, nós vemos o agir de Deus no chamado de Filipe. Filipe é usado, se você puder observar dentro do contexto, em geografias diferentes. Filipe é aquele que é usado para construir pontes. O chamado de Filipe é aquele que constrói e que espiritualiza o material. Ele espiritualizou o material e ele materializou o espiritual. Ou seja, Filipe teve presente nas geografias representadas pelos gregos, pelos judeus, pelos samaritanos, sempre construindo pontes. O chamado de Filipe era propriamente um chamado para construir pontes. Não importando o lugar que ele estivesse, para onde ele fosse direcionado, ele prontamente ia para cumprir o seu chamado e levar a palavra do Senhor. O que nós estamos precisando nos dias de hoje é chamados específicos para essa área. Aqueles que possam construir pontes. Aqueles que possam ir dos gregos aos judeus, dos judeus aos gregos, chegar até os samaritanos, construir, ir para o deserto, subir Jerusalém, descer, estar levando a palavra e o chamado com disponibilidade para construir pontes. Entenda que a essência do impacto cristão é a reconciliação. A essência do chamado do cristão vai sempre partir do ponto da reconciliação. De reconciliar,
de unir, de trazer entendimento, de unir povos, nações, de trazer o mesmo propósito, de caminharmos juntos na mesma linguagem. O que o Senhor estava trabalhando na vida de Filipe era exatamente esse tipo de chamado. Era um chamado de construtor de pontes. Ele servia à mesa como diácono, mas também ganhava pessoas para Cristo como um grande evangelista. E ele fazia essas tarefas de formas separadas, de formas longínquas, de formas desiguais? Não. Ele conseguia perfeitamente ser um bom diácono quando estava a serviço do reino para servir à mesa. E ele também conseguia ser um grande evangelista quando era para falar das boas novas do reino. Ou seja, construía pontes, unia ministérios, unia propósitos, unia povos, unia pessoas. A ocasião que ele precisa ir para Gaza, o Senhor direciona Gaza, para que a gente entenda dentro da geografia bíblica, Gaza está ao sudoeste de Jerusalém. Digamos ser o último lugar de solo improdutivo. Era um solo totalmente improdutivo dentro de uma região que já era desértica, mas que fazia fronteira com terras muito prósperas do Egito. Entende o propósito? Ele é levado para Gaza, um último lugar improdutivo do deserto, mas que fazia fronteira com as terras do Egito, que eram muito prósperas. Então entenda, construir pontes é unir propósitos. Construir ponte é unir povos e reconciliar povos. É trazer o propósito de Deus de um lado para o outro. Foi por isso que Deus usava Filipe dessa forma, para construir pontes. O ofício, como obreiro, um diácono, servia à mesa do Senhor. Mas quando necessário, ele evangelizava. Ele ia para Gaza. Ele ia de um lado para o outro, servindo como um construtor de pontes. Que você entenda isso, que apenas uma função eclesiástica não vai te limitar de levar o evangelho, de cumprir o seu propósito. Construa pontes, venha unir pessoas e povos num só propósito, o propósito do reino de Deus. Que Deus te abençoe e que a gente possa estar aqui e nos encontrarmos no próximo vídeo para edificar e abençoar a sua vida. Amém?